Hoje nós vamos começar o primeiro bloco das nossas catequeses e o primeiro bloco chama-se Quem são os anjos? E este primeiro bloco destina-se a nos tirar ideias erradas que existem hoje sobre os santos anjos, estas criaturas primeiras que saíram das mãos de Deus. E a nossa catequese de hoje chama-se Deus Pai, Criador da Vida. E nós vamos iniciar com a leitura do princípio do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 a 4. No princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo começou a existir por meio dele e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Neste texto do Evangelho de São João, nós temos aqui duas coisas, duas verdades fundamentais. A primeira verdade fundamental é o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Portanto, o Verbo é Deus com o Pai e o Espírito Santo, é da mesma substância, é da mesma natureza que o Pai e o Espírito Santo. É isto que se expressa nas palavras: no princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo significa a palavra que age. Na gramática latina, como na gramática portuguesa, o verbo exprime sempre a ação. A ação no presente, a ação no passado, a ação no futuro. E então podemos dizer que o Pai atua através do seu Filho, como o Pai fala-nos através do seu Filho. Portanto, o Filho é a palavra do Pai, é o Verbo. E o Verbo é eterno com o Pai e o Espírito Santo. O Verbo está com Deus, porque ele é eterno com o Pai e o Espírito Santo. E a segunda ideia que São João nos diz é que Deus tem em si uma vida superabundante, tem em si a vida infinita, e Deus, que é amor, ele quis derramar para fora de si a vida através do ato da criação. Portanto, Deus quis derramar a vida fora de si através do ato da criação. Então, o Pai criou tudo por meio do seu Filho. Tudo começou a existir por meio dele. E sem ele nada foi feito. Portanto, nós podemos dizer que realmente o Pai, pelo Filho, criou todas as coisas, e todas as coisas Deus criou não só pelo seu Filho, mas para o seu Filho. Portanto, o Filho é a razão de ser, a razão de existência de todas as coisas. E nós podemos dizer que sem a criação existir, Deus já era sumamente feliz em si mesmo. Deus não precisa de criatura nenhuma para ser aquilo que é. Deus é infinitamente perfeito em todas as suas
qualidades, em todos os seus atributos, e a glória que Deus tem em si mesmo é tão grande, tão grande, tão grande, que nós não podemos fazer uma ideia, e é contemplar esta glória infinita de Deus que faz o céu ser céu. Portanto, aquele diálogo que existe entre o Pai e o Filho e o Pai, que nós não podemos imaginar, este diálogo de amor entre o Pai, o Filho e o Pai, é tão grande, tão infinitamente amoroso, que o amor do Pai e do Filho realmente aspirou o Divino Espírito Santo. Portanto, o Divino Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, mas não é só um sentimento. O Divino Espírito Santo é uma pessoa igual ao Pai e ao Filho. Embora seja diferente, tem tudo que o Pai tem e o Filho tem, o Espírito Santo tem igualmente. Portanto, é da mesma natureza que o Pai e o Filho, tem todas as qualidades que o Pai e o Filho têm, apesar de ser uma pessoa distinta. E esta realidade nós professamos no credo grande, não é aquele credo pequenino do símbolo dos apóstolos. O credo grande, que vem do concílio de Niceia e Constantinopla, nós dizemos: creio em um só Deus, a um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Portanto, por estas palavras do credo, nós dizemos que o Pai realmente gerou o Filho desde toda a eternidade. Muito antes que a criação existisse. Portanto, nós podemos dizer que o Filho é uma imagem perfeita do Pai. O Pai vê-se totalmente no Filho e o Filho vê-se totalmente no Pai. E então é neste diálogo de amor, nesta contemplação mútua, que do amor do Pai e do Filho realmente é aspirado como um sopro, como um hálito, o Divino Espírito Santo. É isto que também dizemos no credo: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Portanto, o Espírito Santo é criador com o Pai e o Filho. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Portanto, todo o culto que nós damos ao Pai e ao Filho, devemos dar ao Divino Espírito Santo. Toda a glória que damos ao Pai, damos ao Filho e damos ao Espírito Santo. E na história da salvação nós dizemos no credo que foi ele que falou pelos profetas. E como eu disse-vos há pouco, realmente contemplar esta vida, este diálogo entre as três pessoas da Santíssima Trindade, é isto que faz o céu ser céu. É a contemplação da glória íntima de Deus, que realmente nós chamamos a visão beatífica. Portanto, entramos em comunhão com a comunhão que existe entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Portanto, Deus é infinitamente feliz antes que fosse criado qualquer coisa. Mas Deus quer, como Ele é amor infinito, Ele quer que criaturas, seres saídos da sua mão, seres saídos do seu amor, possam participar da sua vida, da sua glória, da sua felicidade. Portanto, o amor é comunicativo. Por exemplo, se vos acontece uma coisa muito boa, vocês
mesmo que não queiram, os vossos olhos brilham, a vossa boca sorri, nota-se que estamos felizes, mesmo que a gente não diga nada. O amor, a alegria se comunica. E realmente Deus quis comunicar não só a vida que ele tem, como a felicidade, o amor e todos os seus atributos e qualidades. Portanto, eu gostaria para vocês compreenderem a diferença que existe entre a glória íntima de Deus antes da criação e a glória de Deus depois da criação, nós podemos compreender desta maneira. Imaginem que vos acontece algo muito, muito, muito bom. Uma coisa que vocês lutaram a vida inteira para conseguir. Vocês, só pelo facto de vocês terem conseguido aquilo que vocês queriam, já vos torna feliz. Mesmo que vocês não dizem a ninguém, já isso vos enche o coração de felicidade. Mas o nosso coração pede-nos para dizer a outras pessoas, nossas amigas. E se as outras pessoas participam, ficam contentes com a nossa alegria, isto gera uma alegria de acréscimo. Não muda o acontecimento feliz que nos aconteceu. Mas vermos as pessoas contentes porque nós estamos contentes, isso gera uma outra satisfação, uma outra alegria de acréscimo. E em Deus nós chamamos a esta alegria de acréscimo, que as criaturas, ao verem-se enriquecidas pelo amor de Deus, pelas perfeições divinas, pela sua vida, pela sua graça, das criaturas brota a gratidão, brota o louvor, brota a adoração. E a isto nós chamamos a glória exterior de Deus, a glória fora da Santíssima Trindade. O que é que o céu faz ser céu? É a glória da Santíssima Trindade em si. Mas o facto de nós estarmos no céu, todos aqueles anjos, todos os santos, vocês sabem, quanto mais gente participa da festa, melhor é a festa. Portanto, a alegria no céu aumenta cada pessoa a mais que entra no céu. Portanto, a alegria que existe no céu ainda está crescendo, ainda está aumentando. Há mais um a participar conosco da felicidade de estarmos em comunhão com Deus. Portanto, nós vemos que realmente do nosso coração, se sentimos em nós a presença de Deus, o glorificamos, o louvamos, agradecemos, bendizemos, adoramos. Tudo isto realmente são sentimentos que brotam da nossa alma ao sentirmos em nós a presença de Deus. E uma oração própria da Escritura que nós temos disto são os salmos. Muitos dos salmos são salmos de louvor. Louvor por quê? Pelas maravilhas que Deus fez, pela presença de Deus, pela cura que Deus fez, pela ajuda que Deus fez. Portanto, as pessoas que escreveram os salmos são pessoas que rezaram a presença de Deus na sua vida. Claro que há outros salmos que também são salmos de arrependimento pelos pecados feitos, há outros salmos que são gritos em momentos de sofrimento. Bom, há vários tipos de salmos, mas tipo dos salmos é os salmos de louvor. Portanto, estes salmos foram escritos quando
a pessoa humana, ao sentir Deus na sua vida e as maravilhas, o que é que Deus fez por mim? Realmente, a pessoa ao sentir o que é que Deus fez por mim, essas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo escreveram um salmo ou uma parte de um salmo que depois foi completado, etc. Portanto, vemos, os salmos é como a resposta da criatura ao sentir o amor de Deus nela. E nós podemos dizer que das mãos de Deus saíram 3 tipos de criaturas. E é isto que nós dizemos também no credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Portanto, saiu das mãos de Deus, Criador, não só o mundo visível e material, mas também saiu o mundo invisível e imaterial ou espiritual. Portanto, do nada, sem nenhuma matéria, sem nada existente, do nada, Deus chamou à vida, primeiro, os anjos, criaturas puramente espirituais. Depois chamou à vida a natureza toda, todo o universo material, com todas as criaturas irracionais, todo o mundo dos minerais, todo o mundo dos vegetais e todo o mundo dos animais. E, por último, a última obra do seu amor criador é o ser humano. O ser humano. E nós podemos hoje perguntar-nos, porque é isto que hoje eu gostaria de vos dar e que vocês ficassem com isto no vosso coração. Quando é que Deus criou os anjos? Para termos uma resposta a isto, nós temos que ir ao hino da criação, no primeiro capítulo do livro do Gênesis. E, ao lermos o livro do Gênesis, na narrativa do capítulo 3, que é o drama do pecado original e as suas consequências, nós vemos que antes do homem já existia o demónio, o anjo mau, que realmente entra no Éden na forma de serpente, e foi ele que tentou os nossos primeiros pais, e também já existiam os santos anjos. Quando Deus expulsou o homem do paraíso, colocou ao oriente do jardim querubins com espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, 24. Então nós podemos dizer que antes do homem nós já temos os anjos maus e os anjos bons. E, novamente, podemos dizer, então, quando é que eles foram criados? Portanto, todos os anjos, todos, foram criados de uma só vez. Deus não continua a criar anjos. Não. Deus criou todos os anjos de uma só vez. O número completo dos anjos foram chamados à vida, foram criados no hino da criação, no primeiro dia. Pela força da palavra de Deus, faça-se a luz. E, segundo a tradição da Igreja, encarnada nos padres da Igreja e nos doutores da Igreja, todos eles são unânimes em dizer que os anjos foram criados no primeiro dia e todos foram criados como anjos da luz, faça-se a luz. E
esta luz do primeiro dia não é a luz material. Porque a luz material, quer dizer, a luz do sol, das estrelas, a luz da lua, que marca os dias e as noites, as estações do ano, tudo esta luz material foi criada no quarto dia. Portanto, esta primeira luz do primeiro dia não é a luz material. Portanto, esta luz refere-se à criação dos espíritos bem-aventurados, que nós chamamos, pela Sagrada Escritura, anjos. E, portanto, foi no primeiro dia que Deus chamou à existência todos os anjos. Portanto, Deus, mais uma vez eu repito e quero que fique muito claro na vossa inteligência, Deus não continua a criar anjos. Nem nenhum anjo vira homem, nem nenhum homem vira anjo. Nem sequer as crianças depois do batismo. Se alguma criança morre depois do batismo, é um santo inocente que está no céu. Mas não é um anjo ou um anjinho, como as pessoas dizem. Isto está errado. Vocês tirem da vossa cabeça isto. Por melhor que nós sejamos, nunca vamos virar anjo. Nem anjo vai virar homem ou mulher. Os anjos não têm nenhuma ligação com a matéria. São puros espíritos. Portanto, os anjos não têm sexo. O que é que tem sexo é os nossos corpos. Como também os corpos dos animais e os corpos das plantas. Por isso, os anjos não têm corpo. Os anjos são feitos de espíritos. Portanto, e foram todos criados de uma só vez. E foram criados pela palavra, faça-se a luz, e a luz foi feita, e Deus viu que a luz era boa. Portanto, todos os anjos foram criados bons quando saíram das mãos de Deus. Deus não cria nada mau. Das mãos de Deus não pode sair nada mau. Portanto, todos os anjos foram criados pela palavra, faça-se a luz, e a luz foi feita, e Deus viu que a luz era boa. E pela Sagrada Escritura, os padres da Igreja, que realmente exprimem a fé que receberam dos apóstolos, pelos nomes que estão citados na Bíblia, dizem, principalmente o pseudo-Dionísio Areopagita, que viveu no século VI, que os espíritos bem-aventurados estão divididos por 9 categorias, que realmente nós chamamos 9 coros dos anjos. E, segundo a Sagrada Escritura, os nomes dos coros dos anjos designam a missão que aqueles anjos têm dentro da hierarquia angélica. E há outros padres da Igreja, apoiados no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 10, subdividem os 9 coros dos anjos em 2 partes. Do primeiro ao 6º coro são os anjos que estão ao serviço diante do trono de Deus. E os coros 7º, 8º e 9º são os espíritos bem-aventurados que Deus envia em nosso favor. Portanto, isto é o que nos diz a nossa tradição da Igreja e que está também escrito no Catecismo da Igreja Católica. E volto a repetir, a natureza dos anjos, segundo o 4º Concílio de Latrão,
e o Concílio Vaticano I, que se realizou no século XIX, diz, na sua definição dogmática, que eles são realmente puros espíritos. E como puros espíritos, são também imortais. E esta ideia é baseada numa palavra de Jesus no Evangelho, que quando ele fala aos saduceus, aqueles que ressuscitarão, eles já não podem morrer, são semelhantes aos anjos. Portanto, os anjos que possuem uma natureza espiritual tiveram um começo, quando Deus os chamou à existência, e não terão fim. A morte não tem poder sobre os espíritos, como também a morte não tem poder sobre a nossa alma. Tem sobre o nosso corpo, mas não sobre a nossa alma. Portanto, eles possuem na sua natureza, eles possuem uma personalidade, possuem também uma inteligência capaz de conhecer a Deus, capaz de se conhecer a si próprio e capaz de conhecer o outro. Portanto, tem uma inteligência racional e uma vontade capaz de decidir livremente e capaz de amar. Portanto, é por estas duas qualidades que os anjos foram criados à imagem de Deus. Eles são imagem de Deus porque têm uma inteligência, uma vontade racional e uma vontade realmente livre, capaz de decidir e de amar. Mas também, vamos ver na próxima semana melhor, agora só estou a dar um cheirinho, eles também, ao momento ao que foram criados, Deus deu-lhes a graça, a vida divina. Portanto, deu-lhes a vida divina que os motivava a amar a Deus, a fazer um ato de amor livre a Deus, que os criou, que os adornou, que os encheu de todas as qualidades e todas as perfeições que eles têm segundo a sua natureza. Portanto, eles foram criados como seres de luz, à imagem e semelhança de Deus. Portanto, tinham em si, no momento da sua criação, a vida divina. Claro, a vida divina, como nós temos no dia do nosso batismo, como nós temos, se estamos na graça de Deus, se estamos realmente com a alma limpa, sem pecado grave ou sem pecado mortal, nós temos a vida divina em nós. Claro que temos que sempre lavar a nossa alma através do sacramento do perdão para que esta vida divina aumente e não a percamos. Portanto, vocês sabem, nós temos a vida divina em nós, mas podemos perdê-la. Nós podemos perder a veste branca do nosso batismo. A luz que temos na nossa alma pode ser apagada. São Paulo mesmo diz, não apagueis na vossa alma o fogo do Espírito Santo. Portanto, nós pelo pecado podemos perder a graça que recebemos no nosso batismo. Portanto, nós ainda não estamos confirmados em graça. Portanto, temos este tesouro, mas podemos perdê-lo a qualquer momento. E é por isso que é muito importante a confissão. E as pessoas que não sentem necessidade de confessar-se, cuidado, que estão em terreno escorregadio. E não há em nenhum lugar na Bíblia, nem no Antigo Testamento, que Deus diz, confessem-se a mim. Não há. Até mesmo a última expressão que nós temos, o batismo de penitência de João. E o batismo de penitência de João era, o povo vinha ter com João
está escrito no Evangelho, cada um confessava a João os seus pecados, recebiam os conselhos e depois João mergulhava-os em água. Mas isto era um batismo de penitência, quer dizer, ajudava o povo a fazer o exame de consciência, mas não dava absolvição. Portanto, o sacramento que nos dá a absolvição e o perdão dos pecados é o sacramento da reconciliação que Jesus deu aos seus apóstolos no domingo de Páscoa. Só aí é que nós temos realmente acesso. E vocês sabem, tudo que nós confessamos e tudo que nós recebemos a absolvição não aparece mais no livro da nossa vida. O perdão de Deus é tão perfeito que quando Deus perdoa, Deus esquece. E o anjo da guarda, todos os pecados confessados no sacramento do perdão foram apagados do livro da nossa vida. Portanto, os anjos também, no momento da sua criação, tinham a sua inteligência, tinham a sua vontade livre, capaz de amar e de decidir. Portanto, por estas duas qualidades são imagens de Deus, e tinham a graça de Deus, como nós temos, mas que podiam perdê-la também. Por isso, os anjos, ao serem criados, todos foram criados como anjos da luz e todos foram criados bons, como anjos da luz. E podemos, novamente digo, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E continua a Sagrada Escritura, Deus viu que a luz era boa. Portanto, todos os anjos no princípio foram criados bons. E continua a Sagrada Escritura no versículo 4, deste mesmo primeiro capítulo, diz-nos, e Deus separou a luz das trevas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aconteceu alguma coisa que uma parte dos anjos perderam a luz e transformaram-se em trevas. E se vocês lerem o primeiro capítulo do Gênesis com atenção, vocês veem que em tudo que Deus faz, está escrito, e Deus viu que era bom. E a única coisa que não está escrito, e Deus viu que era bom, é estas trevas do primeiro dia. Mas estas trevas do primeiro dia, Deus as separou da luz do primeiro dia. Quando Deus criou a noite, no quarto dia, Deus viu que a noite era boa. Portanto, a noite, a escuridão do material não tem nada a ver com estas trevas do primeiro dia. Portanto, no primeiro dia, Deus criou todos os anjos, bons, como anjos da luz. Deus os submeteu à prova, e o fim da prova foi a separação entre anjos da luz e anjos das trevas. Portanto, tudo isto se passou no primeiro dia. Então, nós vemos que após a criação, a prova e a separação dos anjos, nós vimos uma parte dos anjos, e nós vamos ter a oportunidade de ver isto com maior profundidade, foram realmente separados e eles começaram uma existência sem Deus, que nós chamamos condenação. Mas o que é condenação? É uma existência sem Deus. E os anjos permaneceram fiéis. Deus os confirmou em graça, quer dizer, Deus deu-lhes a capacidade de poderem ver agora diretamente Deus face a face, e desta contemplação surgiu uma união com Deus tão grande, que os anjos não querem outra coisa do que Deus quer. Por isso é que nós chamamos aos anjos fiéis,
santos anjos. Significa que eles foram confirmados em graça. O que é confirmados em graça? É não poderem mais pecar. Portanto, Deus os confirma. Portanto, eles estão, a sua vontade está tão unida a Deus, o seu amor está tão unido a Deus, que eles não querem outra coisa do que senão Deus. Por isso, é estas duas recompensas que Deus dá aos fiéis, que é a visão beatífica e a confirmação em graça. De viverem eternamente unidos em Deus, sem jamais romperem ou mancharem esta amizade com Deus, esta união com Deus, e estão tão cheios dele que nada os pode mais separar. Portanto, após isto, então Deus criou o mundo material e, por último, ele criou o homem à imagem, por causa da nossa inteligência e da nossa vontade, que é uma imagem de Deus. Todo ser humano possui em si uma alma racional, é a nossa alma que possui a nossa inteligência e a nossa vontade. Portanto, nós temos estas duas capacidades que os anjos também têm, claro, num grau diferente de nós, mas a nossa natureza não é só espiritual, tem uma parte que é espiritual e uma parte que é material, e é os sentidos do nosso corpo que nos une a toda esta criação material que nos rodeia. Portanto, é através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso olfato, do nosso paladar e do nosso tato, que realmente nós nos comunicamos com todo o universo à nossa volta, com todas as criaturas que Deus colocou a enriquecer este mundo material. E, no princípio, Deus fez o homem, é a última criatura, mas Deus fez o homem para que fosse o administrador da criação. Ele não é o dono da criação. Muitas vezes a gente confunde administrar e ser proprietário. Não somos proprietários da criação porque nós não fomos nós que a fizemos. E também não somos proprietários da criação porque com a morte nós temos que deixar tudo. Entramos neste mundo sem nada. Ninguém nasceu com brincos nas orelhas, nem com pulseiras nos pulsos, nem com colares ao pescoço, não. Nascemos nuzinhos. Quer o filho do rei, quer o filho do mendigo, todos nascemos iguais. Todos. E tínhamos à nossa espera 2 braços de uma mãe. Foi uma grande riqueza. Portanto, nascemos nus e vamos morrer ainda mais pobres do que nascemos. Porquê? Porque não só não levamos nada deste mundo, como tampouco não vamos levar por agora o nosso corpo. Também temos que o deixar cá. E ninguém sabe entre nós como é que vai ser a nossa morte. À nascença tivemos 2 braços à nossa espera. E à morte, não sabemos se vamos morrer sozinhos. Portanto, vemos que nós não somos donos de nada. Tudo nos é dado por empréstimo. Por isso nós somos administradores. Um dia o Senhor vai nos perguntar o que é que tu fizeste com os bens materiais que eu te emprestei. Ai, mas eu comprei a minha casa. Pois, se não pagares as taxas, a casa não é tua. Portanto, isso mostra o que nós possuímos. Nem sequer podemos dizer que os filhos são nossos. Porque se os filhos fossem nossos,
nenhuma mãe deixaria que o seu filho morresse. Portanto, nós não temos a vida de ninguém nas nossas mãos, nem a nossa. Eu digo-vos isto para vos mostrar como é a vontade de Deus. Deus nos confiou a criação para estar ao nosso serviço, para que nós, usando as coisas deste mundo, fôssemos ricos aos olhos de Deus. Portanto, nós temos que transformar as coisas deste mundo em um tesouro no céu. Temos que transformar as coisas deste mundo em obras que a morte não nos possa roubar. Porque a nossa vida só vale aquilo que a morte não nos pode roubar. Nosso Senhor nunca nos vai perguntar quanto dinheiro nós tínhamos na conta do banco, qual era a marca do nosso carro, qual era a marca da nossa roupa, ou a marca dos nossos sapatos. Deus não nos vai perguntar por nada disso. Portanto, a nossa vida conta aquilo que a morte não nos pode roubar. Tudo o que a morte nos pode roubar, vamos deixar cá e não conta para o céu. Portanto, qual é a vontade de Deus? É que nós transformemos os bens deste mundo em obras que sobrevivam para além da morte. É isso que vale a nossa vida. E a união entre o homem e a criação era tanto que quando o homem pecou, quer dizer, quando o homem se separou, cortou a ligação com Deus através do pecado original, quando o homem pecou, também as consequências do pecado do homem atingiram a criação. Tão unida estava a criação ao homem. E então nós vemos quais são as consequências do pecado original. As consequências do pecado original é a corrupção, que para nós é o envelhecimento. A gente vê que os nossos cabelos começam a ficar brancos, começam a cair, os nossos dentes começam, não é? Há pouco a senhora Luz disse, dói aqui, dói acolá, pois significa que o nosso corpo já não tem mais 20 anos. Tudo isso é uma consequência do pecado original. A corrupção, o envelhecimento, as doenças. Quando eu falo das doenças, não é só as doenças físicas. A nossa alma também tem doenças. Por exemplo, a angústia, a ansiedade, o medo. Isso são dores morais, dores da alma. Mas que são também dores, também são doenças, também são realmente coisas que fazem sofrer a nossa alma. E, infelizmente, são coisas que não se pode tirar a radiografia. Mas nós sentimos. Tudo isso é consequências do pecado original. E, claro, como o nosso corpo vai se deteriorando, chega a uma altura que o corpo não tem mais capacidade para sustentar a alma. E aí vem a morte. O que é a morte? É a separação do corpo da alma. A alma não pode mais estar contida no corpo. Porque o corpo perdeu a sua capacidade, as suas faculdades. E nós vemos que também os animais sofrem, também ficam doentes, também morrem, as plantas também, até as estrelas morrem. Portanto, vocês vejam que toda a criação foi atingida pelas consequências do pecado do homem. Toda. E por isso nós vemos que tanto uma parte dos anjos caiu, portanto a beleza original do mundo angélico se perdeu, como também se perdeu a beleza original na natureza humana,
como também a beleza da criação, como era no princípio que saiu das mãos de Deus, também se perdeu. A Sagrada Escritura mesmo dá testemunho que realmente Deus não criou nada direcionado à morte. Nós não fomos feitos para morrer. Portanto, está claro que o nosso Senhor diz, se tu desobedeceres, se tu não fizeres a minha vontade, morrerás. Se tu te separas da fonte da vida, encontras a morte, não há outra solução. E por isso nós podemos dizer, infelizmente pelo pecado, a beleza original do mundo angélico, da criação material e do ser humano se perdeu. Se perdeu. Como é que nós podemos pressentir esta beleza original? Nós só podemos pressentir esta beleza original olhando para Nossa Senhora. Por quê? Porque ela foi a única criatura que, ao ser concebida, quer dizer, no primeiro instante da sua existência, Deus a lavou para que o pecado original e as suas consequências não a pudessem tocar. Por isso Maria foi imaculada. E ela, pela sua fidelidade, ela conservou esta beleza original na sua alma, e só ela foi como Deus queria que nós fôssemos e que seríamos se nunca tivéssemos separado de Deus. E por isso a Imaculada Conceição no seu corpo, ela realmente é como nós seríamos. Na sua alma ela é realmente única. E na sua santidade ela ultrapassa todas as criaturas. E na sua dignidade por ter sido escolhida Mãe de Deus, ultrapassa em santidade todas as criaturas. E por isso ela no Apocalipse é apresentada como a mulher vestida de sol, quer dizer, a mulher cheia de Deus, cheia de graça, é apresentada com a lua debaixo dos pés, significa ela é rainha do universo, tem toda a criação a seus pés, e ela é coroada com uma coroa de 12 estrelas, significa que ela é, pela sua maternidade divina, pela vitória do seu filho, ela é também rainha dos anjos. Por isso, olhando para Maria e para esta imagem do Apocalipse capítulo 12, realmente nós vemos que Maria é a única que, olhando para ela e contemplando a sua beleza, podemos imaginar como eram todas as coisas antes que o pecado existisse. E foi esta criatura, esta Mãe Imaculada, Mãe de Deus, que o Filho nos deu para nossa mãe. Porque só uma mãe sem pecado pode valer a filhos pecadores. Um pobre roto e sem nada não pode ajudar outro roto e sem nada. Por isso, nós temos uma mãe cheia de graça, uma mãe cheia de misericórdia, que nos pode valer em todas as nossas necessidades. E é por isso que nós podemos sempre rezar, rogai por nós, pecadores, agora significa agora, neste momento que te estou a pedir. Rogai por nós agora.
e principalmente na hora da nossa morte. Amém.